como é que essas ações específicas do presidente americano afetam os negócios no estado de Goiás? Olha, Porque você que tá lá o dia inteiro. E outra, essa daqui é mais... Vamos ver Exato. como é que tu se sai. Você acha que o Eduardo Bolsonaro tá ajudando ou atrapalhando lá fora, cara? Tá certo. O Eduardo teve a finalidade de ir lá, e isso é extremamente defensável quando um filho tem a pretensão e ter o direito, sem dúvida nenhuma, de lutar pelo pai. Isso aí é indiscutível, tá certo? Qualquer filho luta pelo pai. Isso aí ninguém pode retirar essa prerrogativa dele. Agora, as declarações dele, tá certo? Em relação às ações no Brasil, elas têm sido extremamente infelizes, porque você viu o quanto que as ações dele motivaram a perda de credibilidade da fala dele com o sentimento da população brasileira. Não tem como você, no dia da independência do Brasil, você ficar aí fazendo reverência à bandeira americana. Cara, eu sou brasileiro, cara. Eu sou goiano, tá certo? Essas coisas não podem. Essas coisas fazem parte da liturgia do cargo. Você não pode. Você pode até brigar com o seu país aqui dentro, mas lá fora você não pode falar dele. Se fora do Brasil, você não pode atacar o seu país. O seu país é aquilo que é o mais sagrado para você. Você não pode atingir o seu país. Eu vou dizer uma coisa. Tem um político que eu gosto muito, e já faleceu também, chamava Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, no máximo do momento em que ele mais foi perseguido pelo período da Revolução, ele estava em Paris e o jornalista chegou até ele e disse: e aí, como é que o senhor está dizendo essa parte política lá, o senhor está sendo perseguido? Fora do meu país, eu não falo nada contra ele. Então, você tem que aprender que você pode discordar de muitas coisas. Você pode falar, isso aí tá uma porcaria, não sei o quê, tal. Mas na hora que você tiver um palmo fora do Brasil, porque o Brasil fala, peraí, meu amiguinho, calma lá. Aqui não. Aqui somos nós. Entendeu? Então, este lado, você não pode colocar em dúvida hora alguma. Jamais. Esse vínculo seu com a paixão pelo seu país, a garra sua pelo seu país, ela é o que te move. Tá certo? Agora, a defesa do pai tem todo o direito. Agora, não pode invadir hora alguma que a bandeira não seja nossa, que a prerrogativa não seja nossa. Não, era esperado, de uma forma geral, que o ex-presidente Bolsonaro fosse ser condenado. Lógico. Né? É lógico. Mas... Você não precisava. Ali você tinha uma situação. Por que eu falo que deveria ter sido no pleno? No pleno. Porque dos 5, ali já tinham 3 ministros que tinham posições muito claras em relação a isso. Sim, verdade. Tá certo? Então, era um fato que o porquê de eu discutir era, olha, eu acho que isso deve ser levado para o pleno. Porque aí você dá mais espaço para mais argumentação, para mais debates, tá certo? Porque é importante que você veja uma coisa só. Cada um tem uma narrativa. Mas imagina bem, Igor, eu, presidente da República, assumo dia 1º de janeiro de 2027. Você acha, Igor, que alguém se atreve a entrar na esplanada dos ministérios e nos 3 poderes? Eu não peço 8 dias para você, não. Eu peço 10 minutos para eu assumir a presidência. Você acha que o cidadão entra ali e quebra a Câmara, Senado, Supremo, Palácio do Planalto? Não existe isso. Então, você está entendendo? Quer dizer, não tem como você ter a inteligência na sua mão, as informações na sua mão, você assumindo a presidência, você tendo tudo sob seu comando. Como é que você vai deixar que esperar 8 dias para botar fogo ali em tudo? Como você vai esperar isso? Como é que você explica uma ausência das forças de segurança do governo federal para coibir esse desmonte que foi feito? Hein? Como? Foi um fato que ninguém sabia ou que ninguém imaginava. Você tinha esse pessoal todo lá, acampado.
Então você tinha que ter medidas preventivas. Então, essas coisas as pessoas têm que saber da estatura do cargo, a dimensão do cargo. Uhum. Eu, como presidente, me dei 1 minuto como presidente da República e não entra um para quebrar um poder. Nenhum. Porque democracia tem que ter regras rígidas. Cidadão não vai se arvorar a quebrar um prédio público. Eu não admito isso. Tá certo? Não aceito isso. Então, você não pode imaginar que simplesmente todo mundo estava de braços cruzados, esperando todo mundo entrar, e não tinha sistema de informação, não tinha inteligência, não tinha nada, e por obra do que não sei quem, aí as coisas entraram todas. Não. Então, parece que foi meio fácil mesmo, né? Todo mundo sai, quebra, fica, festeja, tal, e coisa, aquela balbúrdia toda. 8 dias depois que você já está na presidência da República. Em primeiro lugar, olha, estou aqui na presidência, a área é pública, tá certo? Vocês estão aí, todo mundo vai para casa. Acabou essa brincadeira, vamos trabalhar, produzir. Então pronto. O que você tem que entender é que as pessoas precisam ter noção dos limites. Eu nunca admiti. Eu vivi no Congresso Nacional momentos em que eles entraram dentro do plenário da Câmara e quebraram ela toda. Certo? Quebraram o Ministério lá do INCRA, quebraram o Ministério da Fazenda, tá certo? Quebraram o Itamaraty, tá certo? Isso corria desse jeito. Agora, se você não exerce a função de cuidar do patrimônio público, que é a função do governante, você estimula a baderna e todo mundo acha que pode chegar e pode quebrar todo mundo. Isso aí é ser desordem, isso não é democracia. Mas você acha que a falta de iniciativa ou de cuidado do governo federal de cuidar ali o que estava acontecendo justifica a anistia? Não, por exemplo, mas você está julgando é 8 de janeiro. Uhum. Você está ligando é 8 de janeiro. Isso que você está julgando é 8 de janeiro. Você não está julgando outro fato. Então, o fato do 8 de janeiro, você tinha que julgar vendo as duas versões. Ora, tudo bem, teve. Quebra-quebra, teve. Mas vem cá, e aí, podia ser inibido ou não? Por que também teve essa facilidade de transitar? Então, você tem que analisar tudo isso. Agora, o fato maior, quando você pergunta, é a palavra anistia. Uhum. Bom, vamos nela. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. E você, na vida, você não sabe tudo. Você tem que aprender muito. E, lógico, eu já li ditadura de Getúlio Vargas, eu já li os problemas que o Brasil já passou, mas nós, goianos, temos um carinho muito grande por um mineiro chamado Juscelino Kubitschek. Tá certo? E esse homem eu qualifico como sendo o único estadista que o Brasil já teve, com o nome de estadista, que tem a visão de Brasil, de dimensão... Getúlio não? Não, o Getúlio ele foi ditador. Tá. Ele derrotou, tá certo? O Washington Luiz era presidente paulista e ele não aceitou a eleição e derrotou o café com leite, tá certo? Então, quer dizer, nós não podemos reconhecer ele como estadista porque ele praticou um golpe de Estado. Boa, tá então, bom. golpe de Estado é golpe de Estado, em qualquer lugar. Boa, Não é isso? tá. Então não pode. Mas Juscelino Kubitschek, ele teve uma situação em que ele foi vitimado por uma tentativa quando a aeronáutica se rebelou para derrubá-lo. Tanto que está aí a ação que teve de Jacareacanga, depois de Aragarças, que foram os fatos que tentaram derrubá-lo. Mas aí sim, com força militar, com aviação, com policiais todos. E quando dessa situação toda, ele deu conta de rechaçar essa iniciativa e lá pelas tantas disse, olha, é o seguinte, os oficiais merecem a punição lá e anistia isso aí porque eu preciso trabalhar, eu quero mudar a capital, Tá. eu quero expandir o centro-oeste brasileiro, eu quero expandir o Brasil. Então, a palavra de anistia, ela vem muito no sentimento de pacificação. O Brasil não aguenta mais essa briga. E ela continuar, ela tem 3 anos que o governo não faz nada. É só isso. Se ela continuar mais 10 anos, o Brasil acaba.
Isso aí, você veja a Argentina, o que viveu esses anos todos. Entende? Então você vê a Venezuela, o que virou. Você não pode mais viver com esse clima. O cidadão hoje não está falando com o irmão dele, o outro não está falando com a mãe, o outro não está falando com o amigo. Sabe? Você precisa de jogar, como se diz no interior, água na fervura. Ou seja, você precisa baixar essa temperatura, Igor, para você poder criar um sentimento de união, unidade. E unidade. Mas, pra gente falar da PEC da blindagem, cara. A PEC da blindagem, eu já vi que você se posicionou contra. Imediatamente. Isso é uma excrescência deplorável. Então, mas me fala mais um pouco. Um erro, é algo assim que foi um momento de extrema infelicidade da Câmara dos Deputados. Extrema infelicidade. Eu acho que hoje, depois que eles viram a bobagem que eles fizeram, se essa matéria hoje voltasse, ao invés de ter 311 votos, ela não teria nem 100 votos hoje. Porque eu acho que caiu a ficha. Poxa, cara... Por que eu acho que caiu a ficha? Porque é um cara deputado, ele não pode querer criar uma situação, tá certo? De blindagem, que ele passa a ser intocável. E todas as narrativas procedem. O que você cada vez mais tem que fazer é com que os poderes sejam cada vez mais expostos no sentido de saber a procedência, saber como é que ele ganha dinheiro, como é que ele explica o patrimônio dele, tá certo? Como é que se usa as emendas impositivas, tá certo? Então, isso aí você precisa de ter o máximo de transparência. Mas eu preciso da minha liberdade de opinião, eu preciso da minha liberdade de expressão, a liberdade do voto. Isso aí, Isso é direito do parlamentar. Mas eu estou me sentindo coagido ou ameaçado. Sem dúvida alguma, cabe ao presidente da casa ter a autoridade moral de dar ao parlamentar aquilo que é a autonomia dele na opinião. Você pode não concordar, tá certo? Ele pode dizer coisas até que você não queira ouvir, tá certo? Ele pode votar com matérias que você não concorde. Essas coisas nós temos que respeitar. Isso faz parte do parlamento, no mundo inteiro, em qualquer democracia. Agora, ele não pode estimular com que isso seja uma blindagem às pessoas que hoje têm nos preocupado. O que é? É o faccionado que cada vez mais ele começa a utilizar a estrutura que ele tem, tá certo? Para financiar campanhas eleitorais. Sim. Isso foi denunciado aqui em São Paulo, que usaram 8 bilhões de reais para financiar prefeituras onde as facções queriam o quê? O lixo e a Secretaria da Fazenda. Então, daí a pouco ele vai financiar o cara para ser deputado. Sim. Então, quanto mais organizado o crime... Quanto mais organizado, mais representantes eles vão botar lá dentro. E esse cidadão vai ficar vestido de uma prerrogativa que é inaceitável. A liberdade sua é de expressão, é de voto. A sua liberdade não é para praticar atos ilícitos e amanhã querer dificultar com que seja pedido para você esclarecimentos. Então, este aí foi um momento de extrema infelicidade, tá certo? Da Câmara dos Deputados. Acredito que, pelo que eu vi hoje, tá certo? Ela não terá nenhuma sobrevivência no Senado. Ela já vai entrar e a chance dela é de realmente... Eu acredito que vai ser, talvez, simplesmente dizer o seguinte, olha, a liberdade, a autonomia será reforçada contra a sua posição, a sua expressão, o seu voto. Isso aí, ele pode contrariar o mundo, mas ele tem essa liberdade de poder amanhã falar isso lá. Ele pode. Isso aí não é diferente de nenhum outro parlamento. Agora, fora isso, nenhum milímetro. Governador, sobre esse assunto ainda, como é que fica para... Você tem uma posição muito clara sobre a PEC da blindagem, eu entendi, e eu concordo, acho que você tem a análise correta do que estava acontecendo ali mesmo. Mas a gente teve
você disse que se fosse hoje talvez eles votassem diferente, mas teve uma adesão expressiva de quase todo mundo. Eu acho que o PSOL que votou em peso contra, até boa parte do PT votou a favor, e a gente teve o União Brasil e o PL votaram assim muito expressivamente a favor, né? Inclusive o teu partido, que é a União Brasil, tá nesse balaio aí. Eles não ficam com raiva de você quando você fala isso, não, cara? Não, porque eu mesmo falei isso hoje, tá certo? No momento em que eu estava participando de debates aqui em Brasília, foi uma matéria que foi anunciada, mas que foi votada ontem, e ainda dando um acréscimo a mais para irritar, ou seja, o voto tem que ser secreto. Né? Voto deputado secreto. Nunca vou votar secreto, você vota aberto para todo mundo, para caçar todo mundo, sempre foi voto aberto. Agora se fazer voto fechado para isso. Então, você vê que ela se desenhou mesmo para criar algo que é motivacional a uma reação à Câmara dos Deputados. Então, eu fui muito claro com isso. Eu conversei com várias pessoas do executivo do partido. Falei, isso foi um erro mortal. Isso aí eu espero que os senadores do partido agora, tá certo, reveja 100% essa decisão. Entendi. Essa PEC, ela vem num momento que a gente tem um STF muito atuante também. E parte da motivação é mesmo uma blindagem para que as coisas saiam um pouco de como estão, né? Como é que tu analisa esse momento político englobando o próprio STF e a maneira como ele vem se portando e decidindo coisas? Um exemplo rápido tem a ver com o IOF, né? Que foi quando o STF decidiu que, não, tinha que haver lá tal mudança e tudo mais, que vai contra o que... Quer dizer, eu não sei se... Há uma discussão se eram eles que deviam estar decidindo, se tudo que a gente faz no Brasil, na Câmara e no Senado e tal, se a gente deveria levar para o STF quando eu não gosto muito do resultado e tal. Como é que você vê a atuação, em geral, do STF nesse momento político do Brasil? Porque, caso você seja eleito, tu vai ter que lidar com esse cenário, né? Lógico. E lido com esse cenário e lido com muita tranquilidade no sentido de expor as minhas posições com muita clareza. Ora, o que, numa situação como essa que você coloca, as decisões, elas não podem ser monocráticas, não pode ser de uma pessoa. Porque isso é uma situação que ela afeta uma decisão que ela foi 100% aprovada dentro do Congresso Nacional. Ora, a interpretação dela, se aquilo é prerrogativa do Executivo, ou se ela é prerrogativa da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, cabe ao Supremo deliberar. Isso é indiscutível, tá bom? Sobre a constitucionalidade. Claro. O IOF, ele é regulatório ou ele é tributo? Então, são duas coisas distintas. Mas que seja feita o julgamento no pleno. Aí a matéria vai para o pleno, ela é discutida, todos os 11 se posicionam, levantam, discutem, tudo mais. Certo? Decisões, por exemplo, você não precisa, para discordar, você não precisa de fulanizar. Por exemplo, em relação ao problema do fato específico do julgamento aí do ex-presidente, a minha posição já deixei ela clara, devia ser no pleno, não na turma. Posição minha. Eu penso. Por exemplo, qual é que eu vejo? Qual é que é a posição que eu entendo que seria mais palatável? Era que os ministros também tivessem mandato e não a idade de 75 anos. Entende? Quer dizer, eu acho que isso tudo são ações que você pode debater muito bem. Discutir muito bem com ela. Você não está tirando o poder de ninguém. Você está dando uma oxigenada, tá certo? Num poder que ele é a última instância da interpretação da Constituição. Sim. Então, a decisão de justiça, ela não é uma decisão para vingar, ela é uma decisão para fazer justiça de acordo com o crime que foi praticado. Entende? Então, essa é a visão que a gente tem que ter e ter muita liberdade para sentar e conversar. Certo? É conversar com o presidente da Câmara, do Senado, o presidente do Supremo,
chegar e falar, olha, não dá para governar mais desse jeito. Como é que você vai governar o Brasil? Se você imaginar, de 8 de janeiro para cá, o que é que o governo fez até hoje que não fosse esse 8 de janeiro? O Brasil está parado, o Brasil não tem lei de inteligência artificial, o Brasil não avança em tecnologia e inovação, o Brasil não avança na educação, não avança na saúde, o Brasil não avança na área industrial. E ficamos nós nessa situação e os outros países do mundo andando a 1000 por hora. E nós cada dia mais caudatários ou, tá certo? Sem dar conta de avançar.